a palavra, cada um olhava para Davi de uma maneira. Cada um tinha um diagnóstico sobre a vida de Davi, e o gigante não foi diferente. O ponto inicial da vida espiritual de Davi, quando Deus começou a mostrar ele para o povo de Israel e começou a dizer e a mostrar quem era Davi para Deus, foi quando ele enfrentou o gigante. Assim é na nossa vida. Todos têm uma ideia sobre nós, mas Deus coloca um gigante para mostrar aquilo que ele pensa e aquilo que ele determinou para mim e para a tua vida. Mas às vezes a gente fica preso na ideia dos outros, no pensamento dos outros, naquilo que os que estão ao nosso redor falam de nós. Muitos já sofreram até com os próprios familiares e com todo tipo de pessoas que têm algo a respeito, para falar a respeito da nossa vida. E aqui eu começo falando sobre o pai de Davi. Na visão do pai dele, ele era como enxergado o último, porque ele era realmente o mais novo, mas na visão do pai dele e na visão daquele tempo, primeiro o filho mais velho era abençoado e assim por diante. Mas ainda que o homem tivesse estipulado essa forma para até mesmo para Deus agir na vida de uma pessoa, Deus não foi Deus que criou essa regra. E quando ele envia Davi então na casa para escolher um rei, para ungir um rei, Samuel começa a olhar para todos e ver pela aparência. Ele diz: este aqui é que tem todas as qualidades que eu acho que é para ser o rei. Mas Deus tinha o pensamento dele. Samuel tinha o seu pensamento. Mas o que valeu e o que importou para a vida de Davi foi o que Deus sabia e tinha planejado e estipulado sobre a vida dele, não o que até mesmo o pai dele pensava, porque para o pai dele ele era o último e não poderia ser rei, não poderia ser abençoado. Teria que ficar lá no campo cuidando das ovelhas, e isso era o que seria a vida dele. Nos olhos do pai ele teria que ser aquele que ficaria por último, mas do pai celestial ele era o primeiro. Até mesmo os olhos dos seus irmãos, que quando ele chegou para trazer alimento na guerra, tiveram ele como arrogante, como presunçoso, e disseram para ele: tu veio aqui só para olhar, para ver a maldade, para ver o povo ser destruído, porque o teu coração é mau. Então os irmãos deles achavam que o coração dele era mau, mas não era isso que Deus pensava sobre ele, mas era isso que os próprios irmãos dele pensavam sobre ele. Profeta, aos olhos do profeta, ele nem existia, porque quando Davi chegou na casa de Jessé, ele foi passando todos os filhos, e quando não tinha mais nenhum para ele, aos olhos dele não existia mais nenhum, ele pergunta: não tem mais ninguém? Porque para ele só aqueles existiam. Então aquele que nem existia aos olhos do profeta era aquele que Deus tinha escolhido. Então Jessé diz: não, existe mais um, mas esse aí ninguém esperava que fosse. Esse aí ninguém estava nem contando com ele, mas Deus estava contando. De repente não tem nenhum profeta, ninguém importante contando contigo, mas o mais importante de todos está contando com a tua vida, que é Deus. E assim foi na vida de Davi. Mical foi a única que olhou primeiro para Davi com amor. Ela se apaixonou por ele, e ela também ainda ajudou ele em algumas coisas, mas somente enquanto ele não a envergonhou. Porque quando ele se humilhou diante de Deus, quando ele começou a adorar a Deus no meio do povo, ela olhou para ele e se desprezou ele no seu coração. Por quê? Porque tem pessoas que enquanto você está
beneficiando, elas vão te amar. Mas quando você fizer algo que ofender aquilo que elas pensam, que for diferente daquilo que elas imaginam, aquilo que possam trazer algum desconforto, aí elas vão te desprezar. E mesmo aquele que te amava pode até te desprezar, mas Deus não desprezou a vida de Davi. Saul enxergava Davi como um inimigo, como uma ameaça ao seu reino. Então ele resolveu que ia matar Davi. Ele podia ser amigo de Davi, ele podia reconhecer Davi como alguém importante, como alguém que merecia respeito, sim, mas se fosse assim ele nem deixaria de ser rei. Mas por causa da maldade dele, é que Deus foi lá e trouxe Davi. Se o rei enxergou Davi como inimigo, algumas pessoas podem também te enxergar como inimigo, mas Deus, ele te enxerga por dentro, enxerga o teu coração. Também Simei, aos olhos de Simei, Davi era como um ferido de Deus. Quando Davi estava na sua adversidade, ele disse: agora é a hora que eu tenho para amaldiçoar Davi, porque eu já tinha isso no meu coração. Algumas pessoas estão só esperando algo dar errado na tua vida para que elas possam dizer: olha lá, eu já sabia, eu já tinha um sentido, eu já tinha a desconfiança que ele era isso mesmo, que ele era assim mesmo, e agora Deus provou que é verdade. Não, apenas ele estava passando por um momento difícil, um momento até de erro, mas aquilo ali era o trabalhar de Deus na vida dele. Só que algumas pessoas não entendem. Quando alguma coisa dá errado, elas dizem: aí, bem feito, é assim mesmo que tinha que ser, é Deus mostrando que essa pessoa não presta. Então esse foi o Simei na vida de Davi. Jonatas, pelo menos alguém, ainda que muitas pessoas se levantem contra aquilo que Deus projetou para a tua vida, aquilo que Deus escolheu para fazer na tua vida, sempre vai ter alguém que vai se levantar para te ajudar, para ser como Jonatas enxergou ele como um irmão, como um amigo, como um justo e alguém ungido por Deus. Então, ainda que muitos se levante contra, e muitos falem que não vai dar, que não serve, que você não serve para essa obra, para esse trabalho, para aquilo que Deus disse que ia fazer. Mas sempre vai ter alguém que vai te ajudar, sempre vai ter alguém que vai dizer: sim, pode contar comigo. Mas ainda que todos digam que não vai dar certo, que não pode, que você não está apto para isso. Agora eu te pergunto, o pai de Davi, ele era o último, para os irmãos ele era arrogante, para o profeta nem existia. Para o gigante, ele era apenas um menino fraco e desprezível. Para Mical, ela o amou, mas ela se decepcionou com ele quando ele se humilhou para Deus, quando ele foi fazer quando ele foi adorar a Deus e ele estava no meio do povo. Para Saul ele era o inimigo, para Simei ele era uma pessoa que não prestava, que não valia nada, mesmo que Deus estava provando isso. Mas somente Jonatas é que o tratou como irmão, como amigo, até salvou a vida dele em alguma ocasião. Então eu te pergunto, o mundo te fala que tu tem que ser de uma maneira, a sociedade te impõe que tu tens que ser de outra. Mical diz uma coisa, Saul diz outra, profeta nem te conhece, o gigante fala que tu não serve para essa obra. Teu pai de repente até te diz que você também é o último. Mas você vai ficar com qual palavra? A palavra de Deus ou a palavra do mundo? A palavra de Deus ou a palavra dos colegas? Você vai honrar os colegas, vai honrar aqueles que têm preconceitos sobre você, aqueles que têm ideias sobre você e sobre o que você deve ser ou não? Ou você vai ficar com Deus que te conhece? Você vai ficar com a palavra da criatura ou com a vontade do Criador? É isso que eu te pergunto. Aos olhos de Deus, Deus disse, ainda que todo mundo falava 1000 coisas sobre Davi, mas o único que importava, a única palavra que importava
era de Deus. E Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Você é aquilo que Deus falou e não o que a criatura pensa de você. Se Deus te escolheu, se Deus está dizendo que tem um aura na tua vida, não vai ser o fulano ou ciclano que vai dizer que não. Eu não me lembro na Bíblia de nenhum lugar em que Deus tenha ido à casa de alguém pedir informação se ele devia ou não escolher uma pessoa. Quando Deus quer te ungir para um trabalho, para uma coisa, quando Deus quer estar te chamando, o inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar pessoas para dizer que tu não pode por causa de uma coisa ou de outra, te acusar de todas as tuas falhas. Pessoas para trazer injustiça sobre a tua vida e dizer que tu não pode. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Agora, eu quero que tu olhe, até peço perdão por falar essas coisas, mas eu preciso dizer isso. Vai no banheiro e olha naquele potinho, naquela caixinha, naquele baldezinho onde se bota os papéis usados. A Bíblia diz que a justiça do homem são como um trapo de imundícia. Agora, todas essas pessoas que falam que tu não pode, não deve, por algum motivo, pega esse papel, todos esses papéis que estão dentro desse balde usado, e segura eles tudo na tua mão agora. Isso é a palavra de todas essas pessoas. Isso é a justiça, isso é exatamente isso o que Deus vê sobre tudo aquilo que falam contra ti, sobre tudo aquilo que falam que tu não pode, que tu não deve. Então, o gigante olha para Davi e vê que ele não serve para a obra. Na visão dele, ele é fraco, ele é desprezível, ele é jovem demais. Quando ele diz: você, por quando eu desprezou por quanto era jovem. Jovem fala de tempo, de experiência. O inimigo diz para ti que tu não pode, porque tu não tem um tempo, não está no teu tempo, não é o tempo certo ainda. O inimigo diz que tu não tem experiência, que tu precisa esperar mais um pouquinho no mundo para adquirir consciência, para adquirir mais experiência, para saber melhor como se comportar, porque ainda não é o tempo. O inimigo tenta atacar primeiro e dizendo que não é o seu tempo, que ainda não é tempo, deixa para depois, deixa para mais tarde. Deus está te chamando, mas tu está dizendo ainda não é a hora, eu ainda não estou preparado, porque tem pessoas dizendo coisas sobre mim, porque eu estou preocupado com o que o mundo, com o que as pessoas e os colegas, amigos, conhecidos e todos aqueles que me cercam falam. Mas Deus está te perguntando hoje: tu vai ficar com o trapo de imundícia ou com a palavra de Deus que está sobre a tua vida? Ou com o chamado de Deus que está sobre a tua vida? E Deus está dizendo para ti escolher hoje e tomar uma posição. Você vai agradar o mundo ou vai agradar Deus? Vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer a vontade daqueles que falam por si próprio? Daqueles que têm preconceitos, daqueles que têm ideias sobre ti, daqueles que te dão conselhos que não são de Deus. E ele ainda diz, quando olha para Davi, ele vê que Davi é muito jovem, e também diz que é ruivo e de gentil aspecto. Davi não tem experiência, ainda não é o tempo, e o inimigo também bota na tua cabeça que você não tem a aparência, você não tem a qualificação, você não é como os crentes, você vai ficar ridículo como crente, você vai ficar ridículo, você não serve para esse trabalho, você não serve para se portar como um crente, você não tem jeito, você não tem roupa, você não vai ficar bem, você vai ficar feio, você vai ficar você não vai cair bem como um crente. Você vai ter que mudar de vida, vai ter que vestir roupas, vai ter que mudar seu comportamento. Você não tem aparência de crente, você não tem condições de ser crente. Você é muito novo, muito jovem, você não está preparado e ainda não tem aparência. Você não tem aspecto de crente. Você não pode você não pode ouvir a voz de Deus agora, por causa do tempo e por causa da aparência. Porque você vai ter que se humilhar, você vai ter que passar vergonha diante dos outros. Mas a verdade é que a vergonha maior é quando chegar naquele dia
e Jesus perguntar: por que você não me serviu? E você vai ter que dizer: porque eu dei ouvidos ao trapo de imundícia, porque eu dei ouvido à voz do meu coleguinha que dizia que eu não podia, porque eu dei ouvido à risada daqueles que debochavam de mim. Mas naquele dia não vai ter mais desculpa. Você vai ter que escolher hoje. Você vai ter que escolher aqui nessa terra se vai honrar o homem ou vai honrar a Deus. Uma hora você vai ter que decidir. Na verdade, quem não vai para Jesus já decidiu, né, a honrar ao homem, honrar a criatura, agradar aqueles que falam para o teu mal até, e desagradar a Deus, desobedecer a Deus. Eu não posso porque fulano vai rir, eu não posso porque vão debochar de mim. No início que eu comecei a frequentar a igreja, eu também tinha muita vergonha de roupas, vergonha de que alguém soubesse que eu era crente. Como que eu ia aparecer no meio das pessoas que eu conhecia, que me conheciam, dizendo que agora eu era crente? Eu ia passar vergonha. Mas até chegou um tempo que eu compreendi que a maior vergonha seria eu chegar diante de Jesus e dizer: por causa dessas pessoas eu te abandonei. Porque falar de boca que ama Jesus é uma coisa, mas o amor que não é provado, ele não é amor, ele é apenas sentimento e paixão. Então, quando Deus chama Samuel, ele está dormindo. Tem muito Samuel que está dormindo e Deus está chamando. Está dormindo, Deus chama e ele não entende. E quando ele ouve a voz de Deus, que Deus chama mais forte, ele até se apresenta, mas se apresenta para o homem. Ele se apresenta para o homem e diz: é tu que está me chamando? Porque ele pensa que é a vontade do homem, que é a vontade do profeta, que é a vontade do sacerdote. É o fulano que quer que eu vá para a igreja, é o fulano que quer que eu seja crente. É ele que está falando isso para mim, ele está falando isso da cabeça dele. Ele está querendo que eu seja igual a ele, eles estão querendo me convencer. Aí ele foi no sacerdote e disse: é tu que está falando comigo? O sacerdote disse: não, eu nem te chamei, não fui eu. E ele volta a dormir. E Deus chama outra vez. Deus já te chamou uma, duas, talvez mais vezes, e tu ainda acha que é o homem que está falando contigo. Mas Deus diz para ti: Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Quando Samuel volta, e aí outra vez ele diz: é tu que está me chamando, é tu que está me chamando, Eli. E Eli se lembra e diz: não, Deus é que está falando contigo. Mas faz uma coisa, vai e vai dormir de novo. E quando Deus te chamar, faz uma coisa: não vem até mim, não procura homem, não procura ninguém, te apresenta diante de Deus. Mas como que eu vou me apresentar diante de Deus? Se é Deus que está me chamando, como que eu vou provar? Como que eu vou provar? Como que eu vou sentir? Como que eu vou saber? Como que eu vou entender que verdadeiramente é Deus que está falando comigo? Aí o sacerdote ele diz para ele: não, tu vai. E quando Deus te chamar, tu diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Te apresenta a Deus. Quando tu sentir Deus te chamar, vai e te apresenta a Ele. Mas como que eu me apresento a Deus? A Bíblia ensina, ela diz: rogo-vos, irmãos, que vos apresente em sacrifício santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Não entendeu ainda? Está dormindo ainda, Samuel? Deus está dizendo: acorda, Samuel. Deus está falando contigo. Deus está dizendo: Samuel, eu estou te chamando. Não é o homem, não é o sacerdote, sou eu que estou falando contigo. E como que tu vai chegar até mim? Como que tu vai entender isso? Te apresentando a mim. Te apresenta a Deus no sacrifício santo e agradável. Santifica. Adora. Te apresenta. Eu vou desenhar. Se Samuel ainda não entendeu, Samuel, te apresenta nos cultos, te apresenta diante de Deus, começa a ir aos cultos, começa a frequentar a presença de Deus, começa a santificar, começa a buscar a presença dele de verdade, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque não sou eu, não é o pai, não é a mãe, não é o profeta, não é ninguém, é Deus que está te chamando, é Deus que está falando contigo, e é Ele que está mandando dizer: acorda, Samuel, eu estou te chamando já faz muito tempo.
E eu quero que tu te apresente diante de mim em sacrifício santo e agradável, que é o culto racional. Começa no começo e eu faço a obra na tua vida. Eu estou falando contigo hoje. Essa é a palavra de Deus para ti. Acorda, Samuel, e te apresenta diante de mim. E todo aquele que está sendo chamado por Deus, não olhe para o mundo, não olhe para o que as pessoas falam de ti. Não te importa com o que o mundo vai pensar ou falar. Te importa com o que Deus quer com a tua vida. Te importa com o que Deus quer fazer na tua vida. Te importa com a palavra de Deus e não com a palavra de uma criatura. Porque quem te criou foi Deus. E quem vai decidir para onde tu vai e para onde tu fica, quem vai decidir o que vai fazer da tua vida é Deus. É Ele que tem poder para realizar qualquer coisa. O mundo só pode falar, as pessoas só podem falar, mas elas são criaturas. Mas o Criador, Ele é o que importa. E é Ele que tem poder na tua vida para fazer aquilo que Ele está te prometendo. Essa é a palavra que eu tenho para entregar para a igreja nesta manhã. Agradeço a oportunidade. Está dando continuação o irmão Newton. Amém, Deus.